Bom, meus amigos, esse vídeo é mais para fim de registro, porque já passou bastante tempo do jogo. Mas enfim, como a ideia aqui do canal é acompanhar jogo a jogo as competições que o Grêmio participa, restou só o Campeonato Brasileiro. O jogo que eu falo aqui é Grêmio e Atlético Paranaense, um jogo na Arena, em que, digamos, o Atlético Paranaense é sempre perigoso. Isso não dá para negar. Ele começou ali, teve logo no início do primeiro tempo, uma bola na trave, um cabeceio. Talvez se não foi aquele... Não é aquele furacão de 2005, daquela época, assim, mas é um time xarope. E o Grêmio, ao longo do campeonato, tem, digamos assim, que marcado algumas bobeiras e deixado escapar alguns pontos que lá na frente são fundamentais. Mas eu sou realista, eu não... Claro que amanhã, depois, o contexto pode mudar, mas eu sempre disse que a realidade do Grêmio é a Libertadores. Não acredito em título porque o que a CBF faz, eu não... É pra... Sei lá, não creio em título. Mas enfim, a Libertadores é o fundamental. Mas o Atlético Paranaense assustou, fez algumas coisas ali. E o Grêmio deu a resposta, começou a jogar. Aos 6 minutos tem o gol do Bessossi. Ele faz o gol, o Luiz Soares toca para ele, e ele conclui e faz o gol. Pô, esse gol é importante para um rapaz que para nós, para muitos contrataram ser um jogador em potencial, talvez, digamos assim, por ser jovem, uma promessa. Desse jovem, para ele se firmar no grupo, no time, isso é importante. E outro sim, enfim, por bem do elenco. Mas enfim, se vocês analisarem ali nesse compacto do jogo, enfim, várias vezes, não vou dizer várias para não exagerar, mas mais de uma vez com certeza, o time do Grêmio armou contra-ataques em que eram 3 jogadores do Grêmio contra 2 do Atlético Paranaense. Um deles, por exemplo, acho que é o mais evidente, que ali é 3 contra 2 e o Soares recebe a bola, ele consegue entrar na área e quando ele conclui, o goleiro, claro, tem a intervenção do goleiro. Aí tu vai dizer, mérito do goleiro ou falha do atacante, não tem como tu dizer isso aí. Mas aí que tá, mais de uma vez esse tipo de lance se repetiu. E aí, às vezes, óbvio, o Grêmio não soube aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais. No caso do contra-ataque ali, não conseguiu fazer, talvez deixar, digamos assim, finalizar a jogada deixando o jogador na cara do gol, mas teve a oportunidade. E aí que tá. Talvez ela nos conclua ou tenha alguma intervenção, algum erro de passe, enfim. Mas isso aconteceu mais de uma vez, 6 contra 2. E aí fica aquela questão assim, pô, mas o Grêmio arma, enfim. Mas aí fica aquele negócio que o Grêmio tem tido ao longo do campeonato. Ele arma, ele cria, mas não consegue efetivar a chance de gol. E isso é aquela máxima do futebol, quem não faz, leva. Ok. O Atlético Paranaense, no finalzinho do primeiro tempo, empata. E aí, mas o Grêmio tinha um domínio, os maiores contra-ataques eram do Grêmio, enfim. Aí é que tá, nós não fizemos lá, nós vamos tomar aqui. Ok, o jogo continuou, no segundo tempo o Grêmio teve oportunidades, teve uns chutes, umas conclusões que o goleiro digamos assim, não exigiram muito esforço do goleiro do Atlético Paranaense. Teve o lance ali do Ferreirinha, que ele domina na área, ele dribla, enfim, mas na hora da conclusão ele não consegue, ele é interceptado. Teve outro do Soares, que ele dribla ali, quando a bola, ele vai concluir, a defesa salva, enfim. Fato é que chega no finalzinho do segundo tempo, o jogo em casa. Pô, pelo menos a ideia é sempre os 6 pontos, mas pelo menos já estava garantido 1.
no final, o Grêmio apresenta uma coisa que ele, ao longo do campeonato, tem oscilado, que é a bola aérea. Lembra que nós sempre falamos assim, ó, na questão, isso se viu no Grenal, e não só no Grenal, em vários jogos, aquela questão do, na área do Grêmio, o jogador adversário transitar com uma certa liberdade e tu não compreender como aquilo acontece. Claro, tem méritos do treinador do rival, enfim, dele envolver o Grêmio. Mas a mesma coisa acontece. Uma bola alçada na área, uma cobrança de falta, e o jogador do Atlético Paranaense ele sobe sozinho. E aí ele faz o gol. E bom, a partida termina assim. O Grêmio perde 3 pontos, não leva nenhum. Enfim, é uma pontuação fundamental perdida em casa. Atlético Paranaense 2-1.